Boa noite! Que bom que você está aí, que bom que mais um amigo está junto conosco escutando este momento diário de reflexão. Nós que somos os aprendizes do Evangelho, cabe a nós divulgar a doutrina para os nossos amigos. E cada um que chega é mais uma luz no firmamento, é mais uma candeia para clarear o mundo de um dos nossos companheiros que estava perdido na escuridão da incompreensão e fora das leis do nosso querido Evangelho, que tanto nos aconchega, tanto nos ilumina e fortalece. Então, não perca tempo, meu irmão. Mostre o caminho de paz e de alegria que nós estamos para esse nosso companheiro que está aflito. Copie o link e mande para ele. E assim podemos cada vez mais semear a palavra do Cristo para todos aqueles que necessitam. Continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Pão Nosso de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. Leitura 63. O Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhes pedirem. Jesus, Lucas, capítulo 11, versículo 13. Um pai terrestre, não obstante o carinho cego, com que muitas vezes envolve o coração, sempre sabe cercar o filho de dádivas proveitosas. Por que motivo o Pai Celestial, cheio de sabedoria e amor, permaneceria surdo e imóvel perante as nossas súplicas? O devotamento paternal do Supremo Senhor nos rodeia em toda parte. Importa, contudo, não viciarmos o entendimento. Lembremo-nos de que a providência divina opera invariavelmente para o bem infinito. Liberta a atmosfera asfixiante com os recursos da tempestade. Defende a flor com espinhos. Protege a plantação útil com adubos desagradáveis. Sustenta a verdura dos vales com a dureza das rochas. Assim também, nos círculos de lutas planetárias, acontecimentos que nos parecem desastrosos à atividade particular representam escoras ao nosso equilíbrio e ao nosso êxito, enquanto fenômenos interpretados como uma calamidade na ordem coletiva constituem enormes benefícios públicos. Roga, pois, ao Senhor a bênção da luz divina para o teu coração e para a tua inteligência, a fim de que te não percas no labirinto dos problemas. Contudo, não te esqueças de que, na maioria das ocasiões, o socorro inicial do céu nos vem ao caminho comum, por meio de angústias e desenganos. Aguarda, porém, confiante a passagem dos dias. O tempo é o nosso explicador silencioso e te revelará ao coração a bondade infinita do Pai, que nos restaura a saúde da alma, por intermédio do espinho da desilusão ou do amargoso elixir do sofrimento. Sim, muitas das vezes questionamos por que temos que passar por isso ou aquilo,
porque a nossa vida parece um sofrimento sem fim. E por que aquele ou aquele outro não passa pelas mesmas coisas que eu estou passando? Por que ele parece melhor do que eu e eu é que tenho que estar aqui sempre levando na cabeça? Ou a minha vida não anda, ou e a isso e aquilo, e não paramos de reclamar, nos lamentar e muitas das vezes ficar contrariado com Deus e logo falamos, parece até que Deus me abandonou, que mal eu fiz a Deus. Paremos com isso, meus irmãos, paremos de reclamar e sejamos sensatos. Como bons espíritas, sabemos que as nossas mazelas de hoje vêm nos acompanhando de várias reencarnações. Muitas das vezes não vemos sentido em determinadas provações que passamos, mas como bons estudiosos sabemos que a nossa vida tudo nos acompanha, tudo o que fazemos de mal ou de bom está inserida no contexto da nossa bagagem espiritual. Tenhamos fé, perseverança e aceitação. Paremos de reclamar e sempre pensemos naquela frase: o que Deus quer? O que será que Deus quer que eu aprenda com isso? Sim, não é pensar o porquê eu estou passando por isso. O bom espírita jamais pergunta o porquê, e sim qual será a intenção de Deus ao meu progresso espiritual, e assim eu vá vencendo os obstáculos com discernimento. Mas esse discernimento e aceitação não vem sozinho com o vento. Ele vem através de muito estudo, através de boas leituras, boas palestras e bons bate-papos com amigos também, que semeiam o bem através do Evangelho e encontram a sua paz através do estudo do Evangelho no lar, como estamos fazendo aqui agora. Tudo é um passo de cada vez. Não pense você que vamos estar bonzinhos e aceitando tudo com um sorriso nos lábios, de repente, do nada. Tudo requer aprendizado, aceitação, amorosidade no coração, paciência. E assim vamos um dia de cada vez, matando um leão por vez e cada vez mais no caminho da nossa liberdade espiritual. Por muitos falam que o nosso corpo físico é uma prisão do espírito ao qual temos que retornar em cada reencarnação para assim aprender cada vez mais com a nossa passagem terrena. Vamos refletir sobre isso e continuemos com a nossa programação. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço principalmente a ajuda dos nossos colaboradores nessas chuvas que se passaram, que na Ilha do Governador fez um estrago. E a nossa casa aqui na Paulo de Tarso foi muito atingida. Mas graças à boa vontade, ao carinho dos nossos colaboradores,
a casa foi socorrida e muitas das coisas pudemos salvar. E, com a ajuda dos nossos queridos amigos, pudemos deixar a casa de novo em ordem. E assim, agradecer a esses amigos que saem de suas casas e nos envolvem com todo o seu carinho e ajuda. Muito obrigada. Poder ajudar sempre, todas as vezes que somos chamados, e fazer a caridade ao nosso próximo, como diz na oração de São Francisco, é maravilhoso. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. E como é maravilhoso poder ajudar, não é, gente? Como é maravilhoso podermos estar junto daqueles que precisam de nós e termos condições de ajudar com uma palavra amiga, um abraço, arregaçar as mangas, botar a mão à obra. Muito bom. E o mês de agosto chegou e com ele também está chegando o nosso dia, o nosso encontro, marcado no dia 17, o nosso almoço fraterno. Agradecemos desde agora a vocês que estão se preparando para vir à nossa casa e mais do que nunca, depois dessas chuvas, agradecemos muito a ajuda de vocês colaborando com esse almoço festivo, assistindo ao nosso show, comendo a nossa feijoada, as panquecas, o empadão, doces, participando do nosso bingo, o nosso cafezinho, com a nossa convidada especial, a nossa palestrante, Vânia Barbosa, com o tema Pai Geraldo. Lembrando que a palestra será às 11 horas. Não percam a palestra, cheguem cedo. E meio-dia começa o nosso almoço. O nosso almoço não há reserva de mesa, e sim a ordem de chegada. De acordo com que as pessoas foram chegando, elas já vão se dispondo nas nossas mesas, ok? Agradeço a ajuda também dos nossos colaboradores, contribuindo com o 13º dos nossos funcionários, que logo, logo estará chegando, e sem a ajuda de vocês, não seria possível honrar com essa contribuição. E mais uma vez, o nosso obrigado. Agradecemos o carinho, as orações, que fortalecem a casa, a ajuda de vocês com o bazar, que devido às chuvas também, muita coisa foi perdida, pois as águas invadiram o nosso bazar e tivemos que jogar muita coisa fora, infelizmente. Mas também podemos salvar outras tantas. E, mais uma vez, precisamos da ajuda de vocês com as roupas, sapatos, objetos para casa, assim como cama, mesa, banho, e móveis, sofás, as camas de solteiro e poltronas. Agradecemos todo o carinho e visita que vocês fazem às nossas vovós, aos nossos ouvintes que trazem sempre aqui um abraço, que saem de suas casas para lerem histórias, conversar, trazer aquele lanche gostoso. Como é bom o carinho, este abraço, este momento de paz e de alegria aqui na casa. Gratidão nessa ajuda de todos vocês. Agora chegou o nosso momento especial. Vamos então aos nossos aniversariantes de agosto. Parabéns para Simone Salcedo Rodrigues, a Simone do nosso bazar. Parabéns. Ismênia Martins Campos,
Esse mês de agosto eu também faço aniversário. Luz Marina Salcedo Rodrigues, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Flávia Gomes de Souza Paiva, Natália Virgínia Bizarello dos Santos, Álvaro Tomás Clementino, Marina Fernandes de Magalhães, André Luiz Moreira de Barros, Leonardo José Correia Pinto, Carla Campos de Oliveira, parabéns, muita alegria e felicidade. Norma Barbosa Lins, Bianca Perrota Lobato de Magalhães, Gelda Fernandes, Maria de Lourdes Gonçalves Rodrigues, Lindalva dos Santos Queiroz. Parabéns! Não falei seu nome? E você faz aniversário também em agosto? O meu abraço, parabéns, muita saúde, felicidades, comemore, compre um bolo, nem que seja pequenininho, pois lembre-se, mais um ano de nós aqui na Terra, tentando cada vez mais fazer o nosso melhor. Nós que somos aniversariantes de agosto, o nosso abraço, parabéns! E agora que falamos do alimento que faz bem ao coração, vamos ao alimento do corpo, tão necessário ao nosso dia a dia. Agradecemos aos nossos ouvintes que trazem aqui na casa o nosso alimento não perecível, como arroz, feijão, macarrão, massinha, aquele macarrão da sopinha, açúcar, pó de café, material de limpeza, desinfetante, cloro, água sanitária. Caprichem no sabão em pó, pois aqui são 30 idosas e haja sabão para tanta roupa de cama e banho, e as roupinhas também, que ficam sempre cheirosas. O sabão em barra. E se você não pode trazer aqui na casa esses itens, agradecemos a sua ajuda no Banco do Brasil, conta corrente, agência. Anotem, por favor, 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. Gostaria de passar um Pix? Pois não? Anote aí o nosso CNPJ 34022 756 000153. Você gostaria de passar aqui e dar um beijo na nossa vovó? Anote o nosso endereço: Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem perto da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é das 3 às 5 horas da tarde. Ah, você gostaria de levar lá na cidade a sua contribuição? Então, anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o telefone 3190 3873. Lembrando, se você não conseguir por esse telefone, pode ligar também aqui para Paulo de Tarso. Anote, por favor, 2462 5176. A Simone estará na 13 de maio, de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. E também por esse telefone pode anotar o nome da prece. Se você preferir mandar o nome para a prece por e-mail, anote, por favor, nome para a prece @acepaulodetarso.org. E se caso você deseja nos escrever para falar como a rádio chega à sua casa e como
a programação tem feito bem à sua vida, agradecemos o contato para assim podermos fazer sempre melhor para que a programação chegue cada vez com mais carinho à sua casa. Anote, por favor, o nosso e-mail de bate-papo, contato@acePaulodetarso.org. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que
tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Vamos dar sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no seu capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos, pelo item 9. Tem por subtítulo a caridade material e a caridade moral. E nesse item 9, a primeira mensagem é da irmã Rosália, em Paris, 1860. Amemo-nos uns aos outros, ou façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais aí ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza por conta do supérfluo da mesa de cada rico. Muitos pobres se alimentariam e não mais verias nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Daí para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a vos receber no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudessem saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir, amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos,
Pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentirias presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar e que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Essa frase aqui é para ficar na nossa mente para sempre. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Ou seja, na outra tradução do Evangelho, diz assim: a caridade moral consiste em se aturarem uns aos outros, as pessoas. Nós nos aturarmos uns aos outros. Então, é um preceito muito importante e é o que menos fazemos, como ela diz aqui. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo, constitui um merecimento. Não do ponto de vista da humildade, mas da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Mas uma coisa muito interessante de observar: se nós realmente fizermos de surdo para não ouvir bobagens que estão falando sobre nós, fizermos-nos de cegos para não ver coisas que estão zombando de nós, nós não estaremos simplesmente, como ela diz aqui, agindo só com humildade. Nós estaremos praticando a caridade com essas pessoas, aturando essas coisas delas. Porque, eventualmente, também vão gostar se as pessoas aturarem as nossas coisas erradas que nós fazemos também. E se nos aturarmos uns aos outros, o mundo com certeza vai ficar melhor. Essa caridade, no entanto, não deve obstar a outra. Ou seja, não é porque você faz essa caridade moral que atura as pessoas, não deve deixar de praticar outra caridade comum, que é a caridade material. Tende, porém, cuidado e principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repelais um espírito que vos foi caro e que no momento se encontra em posição inferior a vós. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem por felicidade eu puder auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes o leproso ou o mendigo. A Deus pensai nos que sofrem e orai. Bom, ela nos dá uma ideia realmente do que se trata a caridade moral, que é essa convivência que nós temos que ter com todos. Porque da mesma forma que nós achamos bom quando nós fazemos coisas erradas, falamos besteira, ou lá o que seja, nós gostamos que as pessoas aturem nosso jeito. Né? Passa batido, deixa rolar. Então nós temos que fazer da mesma forma. Isso é uma prática da caridade, gente. Não é só ser humilde, educado. Também é. Mas é principalmente caridade para com essas pessoas que inadvertidamente estão agindo errado. Estão agindo do seu jeito. Não estão percebendo que não estão agradando. Nós gostaríamos de ser tratados assim. Então, vamos seguir o conselho da irmã Rosália e praticar isso também com os nossos semelhantes. Por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Leitura 150, sempre agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação.
Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Há também uma sinonímia para as instâncias da vida e oportunidades da alma. Todas as circunstâncias significam ocasiões para o cultivo de valores do espírito, como sejam a saúde, edificação, moléstia, aprimoramento, juventude, preparo, madureza, juízo, prosperidade, construção, penúria, diligência, êxito, serviço, fracasso, experiência, direção, exemplo, subalternidade, cooperação, regozijo, prudência, tristeza, coragem, liberdade, disciplina, compromisso, fidelidade, casamento, aprendizado, celibato, abnegação, trabalho, dever, repouso, proveito. As mais diversas situações do cotidiano expressam a vinda de momento adequado para que venhamos a realizar o melhor. Não te ponhas assim a aguardar o futuro para atender à procura da verdade e à lavoura do bem. O apóstolo Paulo, profundo conhecedor das necessidades humanas, indica acertadamente o tempo da elevação espiritual como sempre sendo agora. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos: Ana Lúcia da Silva, Mariana da Silva Marques, Rosileide Guimarães, Salete Santos Teixeira, Riana Negreiros e demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados: Ilídia Fonseca do Nascimento, Maria Oneida Nave Raposo, Mariana Marques Coelho, André Luiz da Silva, José Rosildo da Conceição, Fátima Maria da Conceição, Patrícia Maria da Silva, Carolina Mara da Silva, Neuza Neone da Silva, Francisco Bento da Silva, Maria Ribeiro da Silva, Francisco de Assis da Silva, Edna de Albuquerque Silva, Joana Kelly da Silva, Andrei da Silva Albuquerque, Sebastião Salgado, Francisco dos Santos Coimbra, João Batista de Oliveira, Antônio dos Santos Coimbra, Cléa da Silva Ferreira, Benedita dos Santos Coimbra, Celina de Oliveira, Paulo César Campanha, André Luiz dos Santos Coimbra, Dinorá da Silva Campanha, Paulo Fortes Campanha,
Paulo Monteiro de Barros, José dos Anjos, João Feliforte, Altanir de Azevedo Ferreira, Arlete Cabral Ferreira, Georgina Pascal Bom Jardim. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, o perdão é como a água do Espírito lavando todas as nódoas que assaltam o tecido de nossa vida. Não te alegrarás exibindo a veste salpicada de lama, e nem te resignarás a conduzir cada dia o lixo de tua casa na concha das próprias mãos. Ao invés disso, assinalas cada manhã com o ritual da limpeza, a começar por teu próprio corpo, a fim de que a saúde e a higiene te marquem as horas. Assim, pois, no terreno da própria alma, guardar ressentimentos e mágoas, melindres e dissabores ante a conduta alheia, é o mesmo que transportar no reduto do próprio ser os detritos de nossa marcha, intoxicando-nos a existência. Odiar é render culto à sombra. Maldizer é abrir chagas que provocam vingança. Censurar é ferir a esperança. Exigir quase sempre é aborrecer. Lembra-te assim de que temos necessidade da desculpa recíproca, a fim de que nossa estrada se desempeça do pedregulho, nela atulhado por nossos próprios erros. Recorda o reconforto que recolhes da palavra de estímulo e a bênção de alívio que te afaga o coração quando as tuas faltas são recebidas por outrem com tolerância e entendimento. E perdoa sem condições a todos os golpes da senda, na certeza de que todo o mal desaparecerá, para que o bem permaneça vitorioso. Meu companheiro de todas as tardes, aqui, agora e sempre, seja onde for, aprendamos a esquecer tudo o que representa poeira inútil da caminhada, procurando simplesmente a luz da compreensão e do amor que tudo renova e doura a caminho da vida maior, e abrir-se-nos-á precioso atalho na longa peregrinação de trabalho e de experiência em que nos cabe evoluir para Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação.
Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.